Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 42, nós vamos continuar vendo operações com frações e a operação que veremos hoje é a multiplicação. Então, galera, nós estamos na página 62 do livro novo, que é do grupo 8, tá bom? Na multiplicação envolvendo fração. Uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais, correto? Quando eu tinha uma multiplicação de vários números, quando eu tinha uma soma de vários números iguais, eu podia substituir por uma multiplicação da quantidade de fatores que eu tinha lá somando. Agora, é a mesma ideia, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tenho 2 oitavos mais 6 oitavos mais 2 oitavos, eu vou, ó, o denominador é igual, eu conservo o denominador e eu somo o numerador. Então, 2 mais 2 mais 2 é 6. Agora, vamos escrever essa mesma operação aqui, ó, na forma de multiplicação. Eu não tenho 3 frações, então é 3 que multiplica 2 oitavos, que é o número que eu estou lá somando, que é igual, não é? As parcelas não são 2 oitavos, 2 oitavos, 2 oitavos? Então, vou multiplicar 3 por 2 oitavos. Na multiplicação de fração, nós multiplicamos o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Ah, Pro, mas esse número aqui, o número 3, é um número inteiro, ele não tem denominador. Quando não houver denominador, nós colocamos aqui no lugarzinho dele o número 1. Apenas o número 1 pode entrar aqui para eu efetuar a minha multiplicação, porque 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então, 1 ele é neutro na multiplicação e na divisão, correto? Então, vamos lá. 3 vezes 2 é 6, e o 1 invisível, que está aqui embaixo do meu 3, vezes o 8, é o próprio 8. E aí, portanto, deu a mesma quantidade, 6 oitavos e 6 oitavos aqui embaixo também, tanto na soma quanto na multiplicação. Então, ó, os balõezinhos importantes do nosso livro, que a Pro sempre fala para vocês passarem o marca-texto bem colorido. Na multiplicação de número natural por uma fração, multiplicamos o número natural pelo numerador e mantemos o denominador. Então, o denominador ficou igual, ó, porque aqui é como se eu multiplicasse 1 por 8, que dá 8, e o 3 vezes 2, que é 6. Aqui nesse balãozinho, na prática, ele fala sobre uma receita que a pessoa está fazendo. Ó, em algumas receitas culinárias, fala muito de 3/4 de xícara de farinha, meia xícara de leite. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre como vai ficar essa divisão de fração e essa multiplicação, na verdade, né, que nós estamos vendo, de fração, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Muitas receitas culinárias apresentam a quantidade de alguns dos seus ingredientes em fração de algum recipiente, como xícara ou copo. Então, é a medida, né? É uma xícara de farinha, é um copo de leite. Em certa receita de bolo, deve-se usar 3/4 de xícara de farinha de trigo. Então, se um cozinheiro quiser preparar 8 bolos, como esse deverá multiplicar 8, a quantidade de farinha usada em um bolo, para determinar o total que precisa usar nos 8 bolos. Então, é 3/4 vezes 8. Ele quer fazer 8 bolos, usa 3/4 em cada um dos bolos, então é 8 vezes 3/4. Então, vou multiplicar os numeradores. 8 vezes 3 deu 24. E aqui, como se tivesse o 1 embaixo do 8, 1 vezes 4, 4, deu 24 quartos. E aqui, nesse caso, a gente consegue dividir 24 por 4. Vai dar um número inteiro, né? Vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. Portanto, ele deverá usar 6 xícaras de farinha de trigo. Então, não precisa ficar medindo 3/4, 8 vezes. Ele pode fazer a multiplicação da fração e ele viu que o total de xícaras que ele vai utilizar são 6 xícaras. Agora vamos ver, ó, essa outra situação aqui, ó.
Daniela comprou uma barra de chocolate e a barra ela é formada por 5 grandes tabletes, então tem 1, 2, 3, 4, 5 de chocolate ao leite. Desculpa, 5 grandes tabletes, que é o que eu contei, sendo 3, 1, 2, 3 de chocolate branco e 1, 2 de chocolate. 3 de chocolate ao leite e 2 de chocolate branco. A Pro tá muito ruim hoje, hein? Tá lendo tudo errado. Então, nós dizemos que ela tem, 3/5 da barra são de chocolate ao leite. Repare que ele está dividindo com esses tabletes aqui, do tamanho desse retângulo onde a Pro está passando o mouse, Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o total da barra são 5 tabletes. 1, 2, 3. Então, 3/5 são de chocolate ao leite e 2/5 são de chocolate branco. Aí ele fala assim, mais pra frente, que ele quer, que a menina, né, a Daniela, ela quer usar, ela pretende usar metade do chocolate ao leite em uma receita. Então, ela tem 3, tabletes grandes. A metade seria esse risco aqui no meio, Só que é só do chocolate ao leite, ok? Então, ela quer meio de 3/5. Meio de 3/5. Como que eu calculo isso? Então, galera, eu já vou explicar de antemão para vocês que esse D aqui no meio, ele sempre vai significar multiplicação. Então, meio de 3/5, eu multiplico o número meio por 3/5. Então, tá mais aqui embaixo para vocês, meio vezes 3/5. Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 5 é 10. Então, é 3/10 a parte que ela vai usar para fazer a receita. Então, outro balãozinho importante, esse aqui, o produto de duas frações. Então, o que eu faço? O numerador é o produto dos numeradores, então eu faço numerador vezes numerador, e o denominador é dado pelo produto dos denominadores. Então, mais dois exemplos aqui, 3/5 vezes 2/7. Então, eu faço 3 vezes 2, que é 6, 5 vezes 7, que é 35. Na letra B, 6/7 vezes 3/11. 6 vezes 3 é 18, 7 vezes 11, 77, deu 18/77. Agora, nós temos uma regrinha prática de multiplicação de fração. A gente pode simplificar a multiplicação de fração na diagonal. Então, veja esse exemplo aqui, 10/3 vezes 4/15. Mas por que eu tenho que simplificar na diagonal? Porque quando você simplifica na diagonal, por exemplo, aqui, essa diagonal que a Pro está passando o mouse é 10 e 15. Então, eu posso dividir o 10 por 5 e dividir o 15 por 5. Se eu fizer isso antes de eu multiplicar, eu estou poupando o trabalho de simplificar depois que eu tiver o resultado. E eu faço uma conta menor também. Eu não vou multiplicar 10 por 4, 3 por 15, para depois simplificar a fração que vai dar o resultado. Então, vamos lá, presta atenção. Eu vou dividir 10 por... ele dividiu por... Não, ele dividiu por 5 mesmo, 10 dividido por 5 deu 2, 15 dividido por 5 deu 3. Então, no lugar do 10 ficou o 2, no lugar do 15 ficou o 3. Então, 2 vezes 4 é igual a 8 e 3 vezes 3 é igual a 9. Repara que 8/9 já é uma fração irredutível. Não tem mais como simplificar essa fração. O número 8 e o número 9, eles não podem ser divididos ao mesmo tempo pelo mesmo número e dar resto zero. Então, essa é a fração irredutível. Se eu tivesse multiplicado reto, gente, 10 vezes 4, 40,
3 vezes 15, 45. Eu ia ter a fração 40 45 avos e eu ainda teria que simplificar. Ah, professora, mas eu não posso deixar desse jeito? Eu faço 10 vezes 4, 3 vezes 15, simplifico depois? Você pode também, mas a simplificação ela te ajuda em muitos casos para você não fazer tanta conta com números altos, ok? Então, vamos lá, mais um exemplo, ó. 2 terços vezes 5 meios vezes 3 quintos vezes 7 nonos. Pessoal, faltou um sinal de igual aqui, né? Então, é 2 terços vezes 5 meios igual a 3 quintos vezes 7 nonos. Tá aqui embaixo também, ó. Então, simplificou-se na diagonal. Esse 2 com esse, ó, cortou, que é esse de vermelho. Simplificou, ó. Mesmo com o sinal de igual, eu posso simplificar esse com esse do outro lado, ó. 5 com 5 e 3 com 3. Então, a única fração que sobrou, ó, porque aqui tudo deu 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 7, que é igual a 7. Aqui ficou 1 vezes 1 vezes 1 vezes 9, que é igual a 9, ok? Então, repara que nesse caso a gente consegue simplificar várias coisas e eu não preciso nem multiplicar nada. Sobrou apenas uma fração aqui com o valor 7 nonos. Na página 78, os exercícios de multiplicação são os exercícios de aplicação, tá? Não os propostos. Os propostos ficará para casa. Então, procurando calcular a multiplicação de 5 vezes 2 terços, uma aluna pensou em escrever o número 5 como uma fração, 5 sobre 1, calculando, então, uma multiplicação de frações. Veja como ela escreveu. Então, galera, ó, ela colocou o 1. Lembra que lá, quando eu expliquei o módulo, eu falei que o 1 é o elemento neutro e ele pode ser colocado aqui embaixo para você efetuar a sua multiplicação? Então, ó, usando o algoritmo da multiplicação de frações comentado no texto teórico, termine o cálculo indicado por esta aluna e depois responda ao que se pede. Então, 5 vezes 2 é 10 e 1 vezes 3 é 3, deu 10 terços o resultado da fração. Na letra A, o resultado encontrado na multiplicação anterior corresponde a multiplicar 5 apenas pelo numerador, mantendo o denominador 3? Sim. O fato de eu ter colocado 1 aqui não vai mudar em nada. Eu multipliquei os numeradores e multipliquei os denominadores, então está correto. Complete o quadro de acordo com o modelo, observando se o mesmo resultado é obtido nas duas colunas. Então, aqui, ó, nessa coluna é a 5 vezes os 2 terços, então é 2 terços somado 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, tá faltando uma? 1, 2, 3, 4. Ah, não, pera. Ele fez por 4 mesmo, tá? Ele mudou o valor aqui. Não é mais 5, é 4 vezes 2 terços. 4 vezes 2 terços é 8 terços. E 4 vezes 2 terços, 4 vezes 2, 8. E o 3, ó, continuou aqui, mantendo o 3. Então, gente, dá o mesmo resultado, 8 terços e 8 terços. Independente se eu faço a soma ou se eu faço 4 vezes 2 terços. Continuando o nosso quadro do mesmo exercício, 1 sétimo, 1 sétimo, 1 sétimo, dá 1 mais 1 mais 1 dá 3 sétimos. E 3 vezes 1 sétimo é 3 vezes 1 que dá 13 e mantém o 7. Tá correto. A mesma coisa aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3 décimos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 dá 15 décimos. E aqui 3 vezes 3, ele colocou errado, tá? Corrijam aí no livro de vocês. Tem 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 5 vezes 3 décimos. 5 vezes 3 é 15, dá 15 décimos. Cuidado que tem um errinho aqui, é o 5 aqui, tá, galera? Escreve aí no livro de vocês. Na última linha da nossa tabela, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4 onzeavos. Então, 6 vezes 4, 24 onzeavos, tá correto. 6 vezes 4, 24, mantém o denominador onzeavos.
Está tudo corretinho aqui, galerinha. A multiplicação não é complicada, só que tem que saber muito bem a tabuada para você conseguir desenrolar os exercícios. Resolva os produtos a seguir. Todos os números inteiros. Ó, quando eu tenho o número inteiro, eu multiplico os numeradores. Então, 3 vezes 5, 15, mantenho o denominador. 6 vezes 2, 12, mantenho o denominador. 5 vezes 1, 5, mantenho o denominador. 3 vezes 4, 12, mantenho 7. 4 vezes 2, 8, 11 avos. 9 vezes 4, 36 sétimos. No exercício 3, avaliação nacional do COC, Dona Elvira fez um bolo e guardou um pedaço para o neto. E aí ela escreveu a seguinte multiplicação de frações para ver o que tinha sobrado do bolo. Então, ela fez 3 quartos vezes 5 sextos. Nesse caso, calculando corretamente, ela deve concluir que a parte do bolo que sobrou eu tenho que escolher uma alternativa. Então, para isso, eu tenho que efetuar essa multiplicação. Lembrando que na diagonal eu posso simplificar, então eu vou dividir esse 3 aqui por 3 e esse 6 por 3. Por que eu não vou dividir o 4 e o 5 nessa outra diagonal? Porque eles não são múltiplos, eu não posso dividir nessa diagonal, né? O 5 ele é número primo e o 4 só é divisível por 2, o 5 não é divisível por 2, então não posso simplificar na outra diagonal. Mas do 3 e do 6 eu posso. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar 1 aqui. 6 dividido por 3 vai dar 2, aqui ficará 2. Então, eu tenho 1 vezes 5, que é 5, e 4 vezes 2, que é 8. Então, deu 5 oitavos, né? Que é a letra A. Tá aqui embaixo para vocês, ó, tá muito pequeno? Dá um pause no vídeo e olha, ó, 3 dividido por 3 deu 1, 6 dividido por 3 deu 2, então ficou 1 vezes 5, que é 5, 4 vezes 2, que é 8. No exercício 4, escreva a forma matemática indicada em cada item utilizando a multiplicação e efetue a operação escrita. Então, o dobro de 3 sétimos. O dobro sempre é 2 vezes alguma coisa. Então, é 2 vezes 3 sétimos. 2 vezes 3 é 6 e mantém o denominador, que é 7. O triplo de 2 quintos. 3 vezes 2 é 6, quintos, mantém o denominador. O quádruplo de 1, 13 avos. Então, 4 vezes 1, 13 avos. 4 vezes 1 é 4 e o 13 mantém o mesmo denominador. O quíntuplo de 9, 11 avos. Então, é 5 vezes 9, deu 45, 11 avos, mantém o mesmo denominador. No exercício 5, o conceito de fração, quantidade, ele pode ser aplicado na multiplicação de fração por um número natural. Então, é o caso do D que a Prof falou para vocês, ó, 2 terços de 60. Então, eu faço 2 vezes 60, que deu 120, e o 3 vezes o 1 que está aqui, ó, invisível embaixo. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 60 é 120, dá para dividir por 3. 120 dividido por 3 é 40. Então, o resultado dessa divisão é 40. Agora, nós faremos 5 sétimos de 14. Então, ó, 5 sétimos de 14 é vezes 14. 5 vezes 14 é 70, dividido por 7, né? Porque aqui embaixo não tem nada. É como se eu multiplicasse por 1, aqui deu 7. E 70 dividido por 7 é igual a 10. Na letra B, 3 quartos de 20. Então, 3 vezes 20, 60, dividido por 4 vai dar 15. Na letra C, 7 nonos de 27. 7 vezes 27 dá 189, dividido por 9 deu 21. Na letra D, 6 décimos de 5.
6 vezes 5, 30, dividido por 10 é igual a 3. No exercício 6, resolva as multiplicações de fração a seguir. Então, lembrando mais um pouquinho aqueles balõezinhos que eu mando vocês colorirem. Deixar bem colorido para não esquecer. Na multiplicação de fração, eu multiplico reto. Então, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 5, 35. Ah, Pro, mas você não falou que podia simplificar na diagonal? Só que nesse caso, ó, 2 e 5, não posso dividir nenhum dos dois pelo mesmo número. E 7 e 3 também não. Então, não tem simplificação 6/35. Essa já é a fração irredutível. Tenho que olhar tudo isso, tá bom, meus amores? Então, 4/11 vezes 1/3. Também vou olhar as diagonais, não tem como simplificar. 4 vezes 1 é 4, 11 vezes 3, 33. Essa fração também é irredutível. 1/3 vezes 4/9. Não consigo simplificar também, porque é 1 e 9, 3 e 4. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 9, 27. Na letra D, 4/9 vezes 2/7. 4 vezes 2, 8, 9 vezes 7, 63. Na letra E, 2/9 vezes 5/3 vezes 1/3. Vamos olhar as diagonais. 2 e 3 não posso simplificar. 5 e 3 também não. 9 e 5, 3 e 1. Não dá, galerinha, tem que multiplicar todos. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 1, 10. 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Aqui a mesma coisa, vamos olhar as diagonais. 13 e 5, 13 e 1, 2 e 7. Não dá para simplificar. 1 e 3, 5 e 2, 1 e 4. Aqui também não. Então, 1 vezes 5, 5, vezes 1, 5, vezes 7, 35. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 4, 72. 35, 72 é a fração do meu resultado. No exercício 7, resolva a multiplicação e depois represente na figura o resultado encontrado. Então, ó, é uma multiplicação, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Então, 1/6 é o resultado que eu tenho que representar nesse desenho. Já está dividido em 6 partes, eu tenho 1/6. Então, eu pinto apenas uma das partinhas aqui desse total de 6 partes. Aqui representa a fração 1/6. Interprete o resultado encontrado na multiplicação em relação à representação na figura. Dica: a multiplicação de meio vezes 1/3 pode ser entendida como meio de 1/3. O que ele quer que vocês entendam aqui é que, olhando essa figura, nós temos, ó, a metade de 1/3. Então, ó, se eu tiver 1/3, é essa parte aqui, ó. 1/3 é essa parte aqui, né? Eu teria que pintar 2 quadradinhos para dar 1/3, né? Ó, 1, 2, 3, está dividido em 3 partes. É como se não houvesse esse risco do meio. Então, eu teria aqui 1/3. Metade de 1/3, então eu tenho que dividir esse outro risco aqui, ó. Então, é 1/6 porque eu pinto apenas essa parte. Eu peguei 1/3, que eram as duas partes juntas, e pintei apenas a metade de 1/3. Então, vamos explicar lá com uma frase. A região pintada na figura corresponde à metade da sua terça parte, ou seja, 1/6. No exercício 8, ele mostra a ideia de simplificação. Então, vamos lá. Ó, 25 14avos, 9 35avos. Nessa linha do 14 e do 9, eu não consigo simplificar. Mas nessa diagonal aqui do 25 e do 35, sim. Então, vamos lá. Primeiro, ele mandou fazer sem
sem simplificar, efetuando a multiplicação para simplificar depois. Então, eu tenho lá, ó, 25 14avos vezes 9,35 vezes 7 terços. Então, 25 vezes 9 vezes 7 é igual a 1.575. 14 vezes 35 vezes 3 é igual a 1.470. Olha que número imenso, galera. Depois que eu cheguei no meu resultado, eu tenho que simplificar. E para isso, eu preciso calcular o MDC para achar o número maior que eu possa dividir. Então, pelo MDC, deu 105. Então, vou dividir em cima por 105, embaixo por 105, chegando no 15 14avos. Agora, vamos observar essa multiplicação, que é fazendo a simplificação antes de multiplicar. Então, ó, 25 e 35 foram divididos por 5. Aqui deu 5 e aqui deu 7. 14 e 9 foi dividido... foi 14... Não, 9 e 3, ó, 9 e 3 foi dividido por 3, deu 3, foi dividido por 3, deu 1. 14 e 7, tá? Também pode ser, porque tudo aqui é multiplicação, aqui e aqui. Então, 14 dividido por 7 vai dar 2 aqui embaixo, 1 aqui em cima. 5 vezes 3, 15 vezes 1, 15. Aqui embaixo, 2 vezes 3. Tá tão pequeno que a Pro não enxerga, galera. É 2 vezes 7, 14, vezes 1, o próprio 14, tá bom? Ficamos por aqui. Vocês têm que fazer os exercícios propostos de multiplicação, belezinha? No chat, eu e a Prodina tiraremos as dúvidas. Beijos, até o chat.